Língua portuguesa, aqui é o professor Ivan. Corrigiremos agora questões de concordância. Eu dei uma reeditada no texto a fim de torná-lo um pouco mais simples, né? Visto que algumas questões são bem complicadinhas. Vamos lá então, vamos dar uma reexplicada nas questões. Vamos então. 1. Hoje a mudança e a situação se torna mais complexa e alarmante. A mudança e a situação se torna mais complexa e alarmante. A concordância da forma verbal destacada é o verbo haver, está em conformidade com a norma padrão da língua. Em que opção isso ocorre? Nós vemos uma volta enorme do enunciado para pedir a opção correta. Então, vamos atrás aqui da opção correta. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Letra A. A opção correta é letra A. Vamos corrigir as demais, né? Vamos aqui, a letra B. Qual é o erro da letra B? Como estou estudando para as provas, já faz alguns dias o verbo fazer, no sentido de tempo passado ou tempo decorrido, sempre fica no singular. Letra C. Qual é o erro da letra C? Na letra C, eu tenho o verbo tratar e eu tenho o pronome ser. Quando o verbo tratar for transitivo indireto, quando ele pedir preposição, e o verbo transitivo indireto que pede preposição for seguido do pronome ser, eu tenho uma oração com o sujeito indeterminado. Verbo transitivo indireto mais o pronome ser, o sujeito estará indeterminado. O que vem após é um objeto indireto. E o objeto indireto não deve concordar com o verbo. Então, aqui, na letra C, o verbo deve ficar no plural. Então, eu tenho um sujeito indeterminado e o pronome ser é índice de indeterminação do sujeito. Não havendo concordância aqui. Questões polêmicas no plural, verbo tem que ficar no singular. Então, a letra C está incorreta. Vamos ao erro da letra D. Sabemos que pode haver problemas psicológicos. Vamos lá. O verbo haver, no sentido de existir, ele comanda a locução verbal. Ele é o verbo principal da locução verbal. Então, a locução verbal deve ficar no singular. Locuções verbais que apresentam o verbo haver no sentido de existir como verbo principal devem ficar no singular. Então, corretamente seria: sabemos que pode haver problemas psicológicos. Letra D, errada. Vamos à letra E. Vamos lá. Aqui eu tenho um verbo, quando se anunciou as novidades, eu tenho um verbo, anunciar, e tenho o pronome ser. Ele apenas está deslocado para antes do verbo devido aqui ao advérbio aqui, né? Então, vamos lá. Verbo transitivo direto mais o pronome ser, eu tenho uma oração de voz passiva. O que vem após é sujeito, e o sujeito no plural, o verbo deve estar no plural. Então, a frase correta seria: quando se anunciaram as novidades tecnológicas, tá? Anunciaram-se as novidades tecnológicas. Voz passiva sintética. As novidades tecnológicas foram anunciadas.
Então, com verbos transitivos diretos mais o pronome ser, eu tenho voz passiva, deve haver a concordância. Sujeito no singular, verbo no singular, sujeito no plural, verbo no plural. Então, a opção correta é letra A. E por que que está correta? Porque eu tenho um verbo aqui, ó, transitivo, não direto, ele é um transitivo indireto, porque exige a preposição em. Com verbos transitivos indiretos mais o pronome ser, o sujeito estará indeterminado. Se o que vem depois estiver no plural, tá? Que é, no caso, um objeto indireto, o verbo deve sempre ficar no singular. É o que acontece na opção A, por isso está correta. A única opção correta na número 1 é a letra A. Então, vamos lá. Número 2. Em que opção a concordância verbo nominal está de acordo com a modalidade padrão da língua? Então, vamos à procura da opção correta. A letra A está errada, né? Neste texto, encontrei menos coisas. A palavra menos não existe na língua portuguesa. Letra B. Muitos alunos e alunas, sujeito composto, reconhecem sua fraqueza em produzir textos. Letra B, errada. Letra C. Se houvessem imperfeições neste texto, olha só, se houvesse o verbo haver no sentido de existir ou de ocorrer, sempre no singular. Então, se houvesse imperfeições. A letra C também errada. Letra D. O pessoal chegaram mais cedo para as aulas de produção textual. O pessoal é um termo que está no singular e o verbo deve estar no singular, a não ser que haja aí uma silepse de número, né? Que é uma concordância pelo sentido e não uma concordância gramatical, já que o pessoal passa a ideia de mais de uma pessoa. Mas então vamos deixar em suspenso aqui a letra D, né? Vamos lá, que pode ocorrer a silepse aqui. Mas vamos lá, vamos à letra E. Encontraram as alunas e os professores cansados, porém satisfeitos com os novos textos. Encontraram as alunas e os professores cansados, porém satisfeitos com os novos textos. Bom, vamos lá. A concordância aqui está correta, né? As alunas, eles encontraram, imagino que aqui seja um sujeito indeterminado, as alunas e os professores cansados, né? Cansados é uma concordância nominal, é um adjetivo que concorda aqui com o mais próximo, professores, tá? Pelo contexto da frase, os professores estão cansados, tá? Se eu quisesse, por acaso, passar a mensagem de que ambos estão cansados, a frase poderia ficar assim: encontraram os professores e as alunas cansados, porque dá a ideia de que ambos estariam cansados. Com gêneros diferentes, feminino e masculino, concordando com o adjetivo, ele deve ficar no masculino plural. Encontraram as alunas e os professores cansados. Então, né, a frase não está errada, apenas está com o significado de que, né, os professores aqui estão cansados. Se ambos estivessem, seria invertido, né? Encontraram professores
e as alunas cansados. Ambos cansados. Mas a frase não está incorreta. Então, suponho aqui que a opção a se marcar é a letra E, é a mais coerente. Tá? Então, a número 2, letra E. Número 3, paciência era necessário para resolver a situação. A frase está de acordo com a concordância, tá? Com a concordância nominal, tá bom? Ela está correta, pois o termo a que se refere não está determinado pelo artigo, ó. Vamos lá. Necessário, concorda aqui com paciência. Como não está determinado por um artigo aqui, o adjetivo fica no masculino. Paciência era necessário. Para ocorrer a concordância, eu preciso de um determinante. A paciência era necessária. Aquela paciência era necessária. Né? O artigo ou qualquer outro pronome que seja determinante. Então, a frase do enunciado está correta, porque o termo necessário a que se refere, o termo paciência, o substantivo, não está antecedido, determinado pelo artigo. Número 3, letra E. Número 4, assinale a opção em que a concordância verbal foi respeitada. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Olha, a letra A tem erro, né? A locução deve ficar no plural, porque o verbo haver, no sentido de existir, não é o verbo principal. É o próprio verbo existir. E o verbo existir, ele é um verbo que sofre flexão porque é um verbo pessoal, tá? É um verbo que tem sujeito. Então, a letra A está incorreta. A locução deveria ficar assim: deviam existir mestres que gostavam da cartilha. Número 4, letra A está incorreta. Vamos à letra B. Fazia anos que não se lembrava daquele livro. O verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, sempre no singular. Então, a letra B errada. Letra C. Foram os uruguaios que fizeram. Tá? Tem um erro flagrante de concordância aqui. O verbo fazer deve concordar, né, com os uruguaios, tá? Que está como sujeito representado aqui pelo pronome relativo, né? Foram os uruguaios os quais fizeram o livrinho. Então, concordância flagrantemente incorreta. Vamos à letra D. Percebia-se em seu depoimento as alegrias do autor. Mais uma vez eu vejo aqui o verbo perceber, né? Não, na verdade, o verbo perceber ainda não vimos, mas vamos lá. Quem percebe, percebe alguma coisa, tá? As alegrias do autor. Então, verbo transitivo direto, né? Mais, né, o pronome ser. Aqui, ó, mais o pronome ser. O que vem depois, né, deixa de ser um objeto direto e, pela organização sintática da frase, se torna sujeito. Então, percebia-se as alegrias do autor eram percebidas. Percebiam-se as alegrias do autor. A frase D também está incorreta. O verbo deveria estar no plural, concordando aqui com o sujeito. Verbo transitivo direto, mais o pronome ser. O que vem depois será sujeito. Sujeito no plural, verbo no plural. O pronome ser será pronome apassivador. A frase está na voz passiva sintética, né?
Só que entre os elementos sintáticos aqui, né, eu encontro um advérbio que pode causar certa confusão. Então, a letra D também está incorreta. Então, corrigimos as letras A, B, C e D, né? Talvez o mais importante na questão seja isso. Agora, vamos à letra E, que é a opção correta. Havia na cartilha ilustrações mostrando uvas. O verbo haver, no sentido de existir, sempre no singular, tá? Não concorda aqui com ilustrações. Então, opção a se marcar, correta, letra E. Número 5. Em seus olhos ficaram vidrados. Observe-se o uso correto da concordância nominal. Olhos vidrados. Assinale a opção em que a regra de concordância nominal também foi corretamente utilizada, ou seja, vamos à opção correta no que se refere à concordância nominal. Vamos lá. O primeiro e segundo andares estão interditados, né? Correta, né? São 2 andares, então eles estão interditados. O primeiro e o segundo estão interditados e são primeiro e segundo andares, são 2 andares, tá? Então, está tudo correto, né? A concordância verbal e a concordância nominal, correto. Vamos conferir as demais para ver se o erro flagrante delas nos dá maior certeza sobre a concordância da primeira frase. Vamos lá. É proibido a entrada de menores, ó. Se o substantivo estiver determinado por um artigo, o adjetivo deve concordar. Então, é proibida a entrada. Então, tem 2 maneiras de você construir o enunciado. É proibido entrada ou é proibido? Vamos lá. É proibido entrada ou é proibida a entrada? Então, a letra B está incorreta. Letra C. Visitei os lugares mais belos possíveis. Então, tem um erro de concordância aqui, tá? Na letra C também. Letra D. Correm em anexo. Tá? Corre em anexo, corta a letra S aqui. Corre em anexo ao processo vários documentos, tá? A expressão preposição mais adjetivo em anexo sempre fica no singular, tá? Se eu não uso a preposição, o adjetivo deve concordar. Por exemplo, correm anexos ao processo vários documentos. Correm anexas ao processo várias fotos, várias provas. Então, né, como eu uso a expressão em anexo, ela deve sempre estar no singular. Então, a letra D também está incorreta. Letra E. A fé todo-poderosa que nos guia é a nossa salvação. A fé, substantivo, né? Toda poderosa é o adjetivo composto. Só que no adjetivo composto, na grande maioria, somente o primeiro elemento, né? Na verdade, somente o segundo elemento sofre a flexão, tá? Que é poderosa, concordando com fé. A fé é poderosa. O primeiro elemento, na maioria dos casos, sempre fica na forma padrão, né? Que é o masculino singular. A fé todo-poderosa, que nos guia é a nossa salvação, também apresenta em correção a letra E. Então, vamos lá. A opção correta é realmente a letra A. Vamos, então, agora a número 6.
Assinale a alternativa em que a concordância, né, foi efetuada conforme a norma padrão. Vamos lá, então. Então, vamos à opção correta, tá? Letra A. Deve haver outras formas de executar a missão. Como já expliquei anteriormente, o verbo haver, no sentido de existir, comanda a locução verbal. Então, toda locução deve ficar no singular. Letra B. Ele queria voltar a estudar, mas faltavam recursos para ele. Mas recursos lhe faltavam. Eram recursos que faltavam. Então, tem um erro de concordância aqui. O verbo deve estar no plural. Letra A, errada. Letra B, errada. Letra C. O verbo admitir é verbo transitivo direto. Quem admite, admite algo, admite alguma coisa. E eu tenho um pronome ser. Verbo transitivo direto mais o pronome ser, né? O que vem depois será sujeito. Sujeito, tá? No plural, verbo no plural. Então, ficaria assim, não se admitirão exceções, tá? Voz passiva sintética, tá? O pronome ser foi deslocado aqui, ó, pela presença de um advérbio de negação. Então, ele sai daqui e vem para cá. Mas, de um modo geral, é verbo transitivo direto, mais o pronome ser, né? O que vem depois será sujeito. A frase estará na voz passiva sintética. O ser é pronome apassivador. Então, letra C, incorreta também. Letra D. Bastam-lhe 2 ou 3 oportunidades para vencer. 2 ou 3 bastam para ele. Tá? A concordância aqui, tá bom? Do sujeito com o verbo. Sujeito no plural, verbo no plural. Então, a letra D também está incorreta. Ficou fácil, né? A letra E apresenta aqui, né, a correção pedida pela questão, né? O verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, sempre no singular. Era até fácil achar direto a opção correta, mas o mais importante da questão 6 foi a correção das outras, né, das opções incorretas. Então, a número 6, a opção correta, letra E. Número 7. Assinale a alternativa em que o emprego do verbo haver está correto. Vamos lá. Haverá 9 dias que ela visitou os pais. Ou seja, né, se passaram 9 dias. O verbo haver está no sentido de tempo decorrido. No singular, né, sem incorreções. A opção a se marcar é letra A. Vamos às opções incorretas, né? Vamos corrigir as demais. Brigavam à toa sem que existissem motivos, né? Ou seja, a letra B incorreta. Letra C, criaturas infalíveis, nunca houve nem, vamos lá, nem haverá, porque o verbo nunca existiram, nem existirão. Como aqui manteve o singular, o verbo haver deve se manter no singular. Então, criaturas infalíveis, nunca houve, nem haverá. Sou até esquisito, mas é a forma correta. Então, a letra C também incorreta. Letra D, não ligue caso haja, caso ocorra, ou caso ocorram desavenças entre vocês. O verbo haver está no sentido de ocorrer, né?
ou no sentido de existir, caso existam desavenças, ou seja, ele deve estar no singular. Então, foi até bem fácil identificar os erros nas letras B, C e D. Tá? Sobrou a letra A aqui e a letra E pode causar uma confusão, né? Porque o verbo haver, no sentido de existir, sempre no singular. Morávamos ali há quase 5 anos. Mas por que a banca considera como errada? Porque a banca está cobrando aqui uma correlação do pretérito imperfeito. Né? Nós morávamos ali havia quase 5 anos. Muitos optaram por marcar a letra E, mas enquanto a opção correta seria ali a letra A. Né? Então, número 7, até que a banca é um pouco complicada, né? Número 7, letra A. Vamos a número 8, né? Marque a opção que apresenta o correto exemplo de concordância verbal. Vamos lá, letra A, errada. Havia motivos diversos para ser feliz. Letra B, deve existir, incorreto, devem existir. A locução verbal, o verbo existir é um verbo pessoal, né? Deve concordar com o sujeito. Então, como é que se pode dizer? A locução deve ficar no plural. Devem existir formas de cálculos mais fáceis. Também incorreta. Letra C. Pode haver meios mais fáceis para ser feliz. Locução que tem o verbo haver no sentido de existir, como verbo principal. A locução deve ficar no singular. Pode haver meios mais fáceis para ser feliz. Então, restou-me aqui a letra D, que está de acordo com o que foi explicado agora há pouco. Podia haver meios mais fáceis de ingressar na aeronáutica, ou seja, locução que apresenta o verbo haver no sentido de existir, sempre no singular. Não precisa concordar com o termo posterior no plural. Então, a opção correta será letra D. Número 8, então, letra D. Número 9, e a última do vídeo, né? Vamos lá. Assinale a alternativa em que a concordância com a forma verbal em destaque está correta. Vamos lá. Vamos, né? Já falamos várias vezes, né? Mas vamos lá. Vamos atrás da correta. Letra A. Fazia muitos meses. Verbo fazer no sentido de tempo decorrido, sempre no singular. Letra B. Deve haver muitos casos de preconceito racial nas empresas privadas. Deve haver. Verbo haver no sentido de existir, a locução fica no singular. Vamos lá. Letra C, vamos ver se tem erro. Abriram as portas para os recém-formados a fábrica de sacolas e embalagens plásticas. A fábrica é o núcleo do sujeito. Está no singular, o verbo deve ficar no singular. Abriu as portas para os recém-formados a fábrica de sacolas e embalagens plásticas. A fábrica abriu as portas. Então, a letra C, incorreta. Já vimos que uma forma de confundir é inverter a ordem natural da frase, né? Colocando o verbo antes do sujeito. E, às vezes, separando um do outro por meio de apostos ou de advérbios, tá? Ou de vocativos, tá? Separar o sujeito do verbo e inverter a frase. Confunde ali no que se refere à concordância verbal. Então, pessoal, sobrou aqui a letra D, né? Que a metade dos desempregados, a metade disputou, tá? Então, a opção a se marcar é letra D. Nesse caso aqui, tá?
eu posso concordar, né, no partitivo com o primeiro ou com o segundo. Eu geralmente concordo com o primeiro. Metade dos desempregados disputou uma única vaga para o cargo de faxineiro, mas poderia ser metade dos desempregados disputaram uma única vaga, né? Em expressões partitivas, você concorda, né, com o núcleo, né, ou com o mais próximo. Então vamos lá, opção correta, letra D.